Olá, meus amigos e amigas, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, vamos mergulhar em um capítulo profundo e, por vezes, controverso da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo nos traz ensinamentos sobre ordem, submissão, adoração e o significado da ceia do Senhor. Então, prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos desvendar essas verdades. O capítulo começa com um convite poderoso de Paulo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Que declaração! Paulo não se coloca como o padrão final, mas como um espelho que reflete Cristo. Ele nos chama a olhar para a sua vida e ver o reflexo de Jesus. Isso nos desafia. Será que as pessoas podem olhar para nós e ver um pouco de Cristo? É um chamado à responsabilidade, a viver de uma forma que honre o Mestre que seguimos. Ele elogia os coríntios por se lembrarem dos seus ensinamentos, mostrando a importância de guardar a sã doutrina que recebemos. Em seguida, Paulo entra num tema que gera muita discussão até hoje: a ordem na criação e na adoração, especificamente sobre o uso do véu. Ele estabelece uma linha de autoridade. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. É crucial entender que cabeça aqui não significa superioridade em valor, mas uma ordem funcional, uma estrutura de liderança e submissão mútua estabelecida por Deus para a harmonia. Cristo, sendo igual a Deus em essência, submeteu-se voluntariamente ao Pai. Da mesma forma, a relação entre homem e mulher deve refletir essa dinâmica de amor e respeito. Paulo explica que naquela cultura, um homem orar com a cabeça coberta era um sinal de desonra, pois ele é a imagem e glória de Deus. Cobrir a cabeça seria como esconder essa glória. Já para a mulher, orar com a cabeça descoberta era visto como algo vergonhoso, culturalmente equivalente a ter a cabeça raspada, um sinal de desonra pública. O véu, portanto, era um símbolo de sua posição e honra dentro daquela estrutura social e da igreja. Era um sinal de autoridade, não de opressão, mas de reconhecimento da ordem divina. Um ato feito por causa dos anjos, que observam e se alegram com a ordem e a obediência na igreja de Deus. É fascinante como Paulo, logo após estabelecer essa ordem, traz um equilíbrio perfeito. Ele diz: todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Ele nos lembra da nossa interdependência. O homem não existe sem a mulher que o gerou, e a primeira mulher veio do homem. Ambos são interdependentes e ambos vêm de Deus. Não há espaço para orgulho ou sentimento de superioridade. Homens e mulheres são parceiros iguais em valor e dignidade diante de Deus, criados para se complementarem. Paulo então apela para o bom senso deles, usando o exemplo da natureza. O cabelo comprido, que é uma glória para a mulher, serve como uma cobertura natural. No final, ele encerra o assunto dizendo que se alguém quiser brigar por isso, essa não é a prática das igrejas de Deus. O foco não é a contenda, mas a adoração ordeira e honrosa. A partir do versículo 17, o tom de Paulo muda drasticamente. Ele para de louvar e começa a repreender. O motivo? As reuniões da igreja de Corinto estavam se tornando piores, não melhores. Havia divisões e partidarismo, a ponto de a ceia do Senhor ser completamente desvirtuada. Imaginem a cena. Em vez de uma comunhão unida, os grupos se separavam. Os mais ricos chegavam primeiro, comiam suas próprias comidas e bebidas em abundância, enquanto os mais pobres e os escravos, que chegavam mais tarde, ficavam com fome. Um momento que deveria simbolizar a mais profunda unidade no corpo de Cristo estava se tornando uma exibição de egoísmo, divisão social e desprezo pelos irmãos. Paulo os questiona duramente: não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? A atitude deles era uma afronta direta ao propósito da igreja e ao evangelho. Então, Paulo os lembra do verdadeiro significado da ceia, um ensinamento que ele mesmo recebeu diretamente do Senhor. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma,
ele tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. A ceia do Senhor não é um simples lanche ou uma refeição comum. É um memorial sagrado. Cada vez que participamos, estamos proclamando a morte sacrificial de Cristo, o preço que ele pagou por nós, e vivemos na expectativa da sua volta. É um ato de lembrança, de gratidão e de proclamação. Por ser algo tão sagrado, Paulo adverte solenemente: qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Participar de forma indigna significa fazê-lo de maneira leviana, com o coração cheio de pecado não confessado, em conflito com os irmãos, ou sem discernir o profundo significado do que está acontecendo. É por isso que o apóstolo nos dá uma instrução vital. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Antes de participar da ceia, precisamos fazer uma autoavaliação sincera. Como está meu coração diante de Deus? Existem pecados que preciso confessar? Como está meu relacionamento com meus irmãos na fé? Estou guardando rancor ou amargura? Discernir o corpo do Senhor significa entender tanto o sacrifício físico de Cristo na cruz, quanto a realidade da Igreja como o corpo de Cristo, do qual fazemos parte. Desprezar um irmão é desprezar o próprio corpo. As consequências de participar indignamente eram visíveis em Corinto. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A disciplina do Senhor estava vindo sobre eles em forma de enfermidades e até morte prematura. Isso não era uma punição para a condenação eterna, mas uma correção amorosa do Pai. Como diz o versículo 32, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus nos disciplina para nos purificar e nos trazer de volta ao caminho certo. A solução de Paulo é simples e prática. Quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém estiver com muita fome, que coma em casa. O encontro da igreja não é para satisfazer necessidades físicas, mas para a comunhão espiritual e para a adoração coletiva, evitando que a reunião se torne motivo de juízo. Que capítulo rico! De 1 Coríntios 11, aprendemos sobre a importância da ordem, do respeito mútuo e da submissão amorosa em nossos relacionamentos. E de forma ainda mais profunda, somos chamados a examinar nossos corações e a celebrar a ceia do Senhor com a reverência, a gratidão e a unidade que ela exige. Que possamos aplicar essas verdades em nossa vida, buscando sempre honrar a Cristo em tudo o que fazemos. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se este estudo abençoou você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima.